Olá, existem discos voadores? O que você acha? Se você tem observado a internet, visto alguns vídeos, você tem visto aí o hype lá do Mike Ovelha, né? Dizendo que viu um vídeo. Desculpe, eu não estou desrespeitando o Mike Ovelha. Eu falo assim pelo jeito dele. Ele tem mais jeito de ser ovelha do que leão, né? Mas todos viram aí nos últimos dias as gravações, né? De luzes e as coisas que ele fala que viu. Eu, assim, embora tenha feito esse tipo de comentário, eu não vou dizer que sim e nem que não. Mas eu quero levantar aqui algumas questões, né? Que, assim, se um extraterrestre existe, ou se existem extraterrestres, por que até hoje não foi encontrada nenhuma nave, não foi feito nenhuma análise pericial, ou mesmo algum contato real, né? Por que não existem evidências, né? E o que nós vemos são luzes, fenômenos aéreos não identificados que podem facilmente ser confundidos com drones agrícolas, né? Ou outros artefatos tecnológicos que nós temos nos dias atuais. Vemos também testemunhos de militares falando, mas fora isso, a gente não tem muitas evidências, como eu já falei, entendeu? Então o que dizer diante disso aí? Então, cientificamente, nós podemos ver que não há nada comprovado, entendeu? Uma coisa que nós podemos chegar à conclusão é de que o nosso universo ele é gigantesco. Só a nossa galáxia ela possui mais de 100 bilhões de estrelas, né? O universo, para ser cruzado, segundo cientistas, é necessário 96 bilhões de anos-luz, né? Então, é possível que hajam sim planetas habitáveis, mas eles são muito distantes. Inclusive o planeta observável que parece com o nosso, né? Ele está a 4 milhões de anos-luz, ou seja, as tecnologias ou mesmo naves que nós temos não conseguem atingir não só essa velocidade, mas viajar sem reabastecimento, essa quantidade de espaço, entendeu? Então, nós vemos que muitas estrelas estão a centenas de milhares de anos-luz. E o que nós podemos ver justamente é o seguinte, é o paradoxo, na nossa atualidade, é o paradoxo de Fermi, né? Ele fala o seguinte, se existem tantos seres seres criados, né? E outras formas de vidas existentes, por que elas não fizeram contato? Onde está todo mundo? Entendeu? Então, as possíveis respostas a essa pergunta pode ser, por exemplo, que nós somos os primeiros seres criados, né? Ou, por exemplo, que existiram civilizações, mas elas se autodestroem. Ou, por exemplo, a vida fora da Terra ela é extremamente rara, ou elas existem, mas não se comunicam. Então, por que esse tema ele é bastante cercado de mistérios, né, de dúvida, existem ETs ou não? É porque justamente após o ano de 1950 houve uma certa esoterização do tema, já que não se podia provar através de um ET que foi encontrado, ou uma foto real, ou, por exemplo, uma nave a ser periciada. Então muitos passaram a dizer que estavam recebendo mensagens
de extraterrestres de uma outra dimensão. Então, e a partir daí criou-se o termo ultraterrestre, não mais extraterrestre, mas ultraterrestre, ou seja, um ser que está em uma outra dimensão. Na verdade, essa é uma terminologia derivada da física quântica, quando ela fala da existência de universos paralelos, entendeu? Então, quando vai para esse lado aí, né, você vê que se fala muito de nova era, é uma coisa assim baseada e quase espírita, né, esotérica, um contato assim quase que mediúnico e que quebra um pouco aí da credibilidade do pessoal que acredita, né, em vida extraterrestre, né? Então, muitos contatos, eles afirmam receber mensagens espirituais, inclusive até com sons parecidos de besouro, né? Parecido com, né, com aqueles barulhos que o Mike Leão afirmou ter, né? Parecido com uma coisa assim engasgada ou um barulho de besouro, alguma coisa assim como se fosse um movimento de correntes, entendeu? Então, será que existem outras formas de vida existentes no universo, né? Que eles estão de fato transmitindo mensagens espirituais? Essas são questões que são levantadas justamente quando nós nos deparamos com esse tipo de assunto. E nós vemos assim que na perspectiva bíblica, o foco, a Bíblia não fala sobre extraterrestres, o foco é Deus, é Jesus, é a salvação, né? São anjos e são também demônios, né? A criação. Por isso, alguns cristãos e teólogos detêm algumas interpretações diferentes. Por exemplo, que Deus criou apenas o ser humano como uma espécie racional. Ou então que podem haver outras criaturas, outras formas de seres viventes, mas elas não se comunicam e a Bíblia também não trata delas. Ou a última interpretação, que é a mais ampla e aceita por teólogos, né, e também pela igreja, que são fenômenos espirituais e que muitas vezes Satanás ele tem o poder de até mesmo se transformar num anjo de luz para enganar, se possível, os seus. Né? Na minha opinião, eu penso que essas são estratagemas diabólicas para tirar o foco do homem de Deus. Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Né? E Satanás, ele usa não só a estratégia da ufologia, de vidas extraterrestres, mas ele vai levar o homem para a psicologia, para política e tantos outros caminhos esotéricos e da nova era que tiram o foco do homem de Deus, entendeu? Porque, na verdade, a maioria desses relatos, né, desses vídeos focam em experiências místicas, né? Mensagens que eles recebem de outros planos, né? E geralmente com estados alterados de consciência. Então, mais do que características tecnológicas, científicas, essa questão da ufologia de vida extraterrestre é muito voltada para o campo esotérico, místico, ou que não se pode comprovar cientificamente de forma palpável, né? Então, o que nós sabemos com segurança? Sabemos que o universo ele é vasto e que de fato existem milhares e milhões de planetas, né? Que também não, apesar de todos esses relatos, não encontramos ainda nenhuma evidência científica de que realmente existem os extraterrestres e que muitos relatos de avistamentos de OVNIs, né? De discos voadores não foram ainda explicados, entendeu? Então, nós não sabemos se extraterrestres existem, se
já visitaram a Terra, não tem nenhuma evidência, né? Se os governos escondem assim algum tipo de informação, ou se alguns fenômenos eles têm origem humana, espiritual ou mesmo existencial, né? Então fica aí essa dúvida. Nós podemos ver que do ponto de vista científico há uma ausência clara, né, de provas, de argumentos fortes, de perícias, né? Ou mesmo, como eu já falei, se existe, por que, por exemplo, não existe nenhum ET, uma foto clara, às vezes são só fotos borradas, parece que geradas muitas vezes por inteligência artificial ou desenhos de computador, né? Então, se de fato houvesse uma comprovação científica há séculos ou há décadas, né, já havia uma certeza, né? Seria esperado que existissem evidências claras, físicas ou abundantes, verificáveis, né, da existência dos extraterrestres. Então, o fato de não existir nenhuma questão aberta, mas e questões sem confirmação traz mais dúvida do que certeza. E eu deixo aqui a minha opinião muito clara e sincera, que se existisse de fato, existia evidência. E uma vez que não há evidência, isso aí é uma estratégia do inimigo para tirar o foco, né? E você vê que, por exemplo, hoje em dia a ufologia, o assunto sobre extraterrestre está muito voltado para a questão esotérica, de pessoas que encarnam um extraterrestre e recebem essas informações que ninguém consegue decifrar, ninguém consegue saber o que é. E na verdade nós sabemos que Satanás está por trás disso aí, para enganar. Na minha opinião, extraterrestre não existe, esse não é o foco de Deus. Deus é soberano, maravilhoso. E o mais importante que nós temos que focar é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você ficou até aqui, né, se inscreva no nosso canal, divulgue este vídeo para outras pessoas, né? Não perca tempo com esse assunto, porque no dia que existir mesmo vai ter uma prova clara e sincera que vai ser divulgada para o mundo inteiro. O que existe, na verdade, agora é um hype sobre esse vídeo e também sobre o filme do Steven Spielberg, né, o dia D que será lançado. Então, vou assistir com a minha família, vou comer pipoca, vou me alegrar, mas não vou ficar esquentando, queimando neurônio por essa questão. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá! Existem discos voadores? O que você acha? Se você tem observado a internet, visto alguns vídeos, você tem visto aí o hype lá do Mike Ovelha, né? Dizendo que viu um vídeo. Desculpe, eu não estou desrespeitando o Mike Ovelha. Eu falo assim pelo jeito dele. Ele tem mais jeito de ser ovelha do que leão, né? Mas todos viram aí nos últimos dias as gravações, né? De luzes e as coisas que ele fala que viu. Eu, assim, embora tenha feito esse tipo de comentário, eu não vou dizer que sim e nem que não. Mas eu quero levantar aqui algumas questões, né? Que, assim, se um extraterrestre existe, ou se existem extraterrestres, por que até hoje não foi encontrada nenhuma nave, não foi feito nenhuma análise pericial ou mesmo algum contato real, né? Por que não existem evidências, né? E o que nós vemos são luzes, fenômenos aéreos não identificados que podem facilmente ser confundidos com drones agrícolas, né? Outros artefatos tecnológicos que nós temos nos dias atuais. Vemos também testemunhos de militares falando, mas fora isso, a gente não tem muitas evidências, como eu já falei, entendeu? Então,
Então, o que dizer diante disso aí? Então, cientificamente, nós podemos ver que não há nada comprovado, entendeu? Uma coisa que nós podemos chegar à conclusão é de que o nosso universo ele é gigantesco. Só a nossa galáxia ela possui mais de 100 bilhões de estrelas, né? O universo, para ser cruzado, segundo cientistas, é necessário 96 bilhões de anos-luz, né? Então, é possível que hajam sim planetas habitáveis, mas eles são muito distantes. Inclusive o planeta observável que parece com o nosso, né? Ele está a 4 milhões de anos-luz, ou seja, as tecnologias ou mesmo naves que nós temos não conseguem atingir não só essa velocidade, mas viajar sem reabastecimento, essa quantidade de espaço, entendeu? Então, nós vemos que muitas estrelas estão a centenas de milhares de anos-luz. E o que nós podemos ver justamente é o seguinte, é o paradoxo, na nossa atualidade, é o paradoxo de Fermi, né? Ele fala o seguinte, se existem tantos seres com seres criados, né, e outras formas de vidas existentes, por que elas não fizeram contato? Onde está todo mundo? Entendeu? Então, as possíveis respostas a essa pergunta pode ser, por exemplo, que nós somos os primeiros seres criados, né? Ou, por exemplo, que existiram civilizações, mas elas se autodestroem. Ou, por exemplo, a vida fora da Terra é extremamente rara, ou elas existem, mas não se comunicam. Então, por que esse tema ele é bastante cercado de mistérios, né, de dúvida, existem ETs ou não? É porque justamente após o ano de 1950, houve uma certa esoterização do tema, já que não se podia provar através de um ET que foi encontrado, ou uma foto real, ou, por exemplo, uma nave a ser periciada. Então muitos passaram a dizer que estavam recebendo mensagens de extraterrestres de uma outra dimensão. Então, e a partir daí criou-se o termo ultraterrestre, não mais extraterrestre, mas ultraterrestre, ou seja, um ser que está em uma outra dimensão. Na verdade, essa é uma terminologia derivada da física quântica, quando ela fala da existência de universos paralelos, entendeu? Então, quando vai para esse lado aí, né, você vê que se fala muito de nova era, é uma coisa assim baseada e quase espírita, né, esotérica, um contato assim quase que mediúnico e que quebra um pouco aí da credibilidade do pessoal que acredita, né, em vida extraterrestre, né? Então, muitos contatos, eles afirmam receber mensagens espirituais, inclusive até com sons parecidos de besouro, né? Parecido com, né, com aqueles barulhos que o Mike Leão afirmou ter, né? Parecido com uma coisa assim engasgada ou um barulho de besouro, alguma coisa assim como se fosse um movimento de correntes, entendeu? Então, será que existem outras formas de vida existentes no universo, né? Que eles estão de fato transmitindo mensagens espirituais? Essas são questões que são levantadas justamente quando nós nos deparamos com esse tipo de assunto. E nós vemos assim que na perspectiva bíblica, o foco, a Bíblia não fala sobre extraterrestres, o foco é Deus, é Jesus, é a salvação, né? São anjos e são também demônios, né? A criação. Por isso, alguns cristãos e teólogos
detêm algumas interpretações diferentes. Por exemplo, que Deus criou apenas o ser humano como uma espécie racional. Ou então que podem haver outras criaturas, outras formas de seres viventes, mas elas não se comunicam e a Bíblia também não trata delas. Ou a última interpretação, que é a mais ampla e aceita por teólogos, né, e também pela igreja, que são fenômenos espirituais e que muitas vezes Satanás ele tem o poder de até mesmo se transformar num anjo de luz para enganar, se possível, os seus. Né? Na minha opinião, eu penso que essas são estratagemas diabólicas para tirar o foco do homem de Deus. Porque nós sabemos que Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Né? E Satanás ele usa não só a estratégia da ufologia, de vidas extraterrestres, mas ele vai levar o homem para a psicologia, para política e tantos outros caminhos esotéricos e da nova era que tiram o foco do homem de Deus, entendeu? Porque, na verdade, a maioria desses relatos, né, e desses vídeos focam em experiências místicas, né, mensagens que eles recebem de outros planos, né, e geralmente com estados alterados de consciência. Então, mais do que características tecnológicas, científicas, essa questão da ufologia, de vida extraterrestre é muito voltada para o campo esotérico, místico, ou que não se pode comprovar cientificamente de forma palpável, né? Então, o que nós sabemos com segurança? Sabemos que o universo ele é vasto e que de fato existem milhares e milhões de planetas, né? Que também não, apesar de todos esses relatos, não encontramos ainda nenhuma evidência científica de que realmente existem os extraterrestres e que muitos relatos de avistamentos assim, de OVNIs, né? De discos voadores não foram ainda explicados, entendeu? Então, nós não sabemos se extraterrestres existem. Se já visitaram a Terra, não tem nenhuma evidência, né? Se os governos escondem assim algum tipo de informação, ou se alguns fenômenos eles têm origem humana, espiritual ou mesmo existencial, né? Então fica aí essa dúvida. Nós podemos ver que do ponto de vista científico há uma ausência clara, né, de provas, de argumentos fortes, de perícias, né? Ou mesmo, como eu já falei, se existe, por que, por exemplo, não existe nenhum ET, uma foto clara, às vezes são só fotos borradas, parece que geradas muitas vezes por inteligência artificial ou desenhos de computador, né? Então, se de fato houvesse uma comprovação científica há séculos ou há décadas, né, já havia uma certeza, né? Seria esperado que existissem evidências claras, físicas ou abundantes, verificáveis, né, da existência dos extraterrestres. Então, o fato de não existir nenhuma questão aberta, mas e questões sem confirmação traz mais dúvida do que certeza. E eu deixo aqui a minha opinião muito clara e sincera, que se existisse de fato, existia evidência. E uma vez que não há evidência, isso aí é uma estratégia do inimigo para tirar o foco, né? E você vê que, por exemplo, hoje em dia a ufologia, o assunto sobre extraterrestre está muito voltado para a questão esotérica, de pessoas que encarnam um extraterrestre e recebem essas informações que ninguém consegue decifrar, ninguém consegue saber o que é. E na verdade nós sabemos que Satanás está por trás disso aí, para enganar. Na minha opinião,
extraterrestre não existe. Esse não é o foco de Deus. Deus é soberano, maravilhoso. E o mais importante que nós temos que focar é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você ficou até aqui, né, se inscreva no nosso canal, divulgue este vídeo para outras pessoas, né? Não perca tempo com esse assunto, porque no dia que existir mesmo vai ter uma prova clara e sincera que vai ser divulgada para o mundo inteiro. O que existe, na verdade, agora é um hype sobre esse vídeo e também sobre o filme do Steven Spielberg, né, o dia D que será lançado. Então, vou assistir com a minha família, eu vou comer pipoca, eu vou me alegrar, mas não vou ficar esquentando, queimando neurônio por essa questão. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.